Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Luísa Amaral e nessa aula eu vou explicar para vocês rapidinho como que funciona a gliconeogênese, tá? Então, a gliconeogênese é a formação da glicose por outras vias que não são o carboidrato. Então, lá no nosso corpo, às vezes a gente tem a necessidade, né, da glicose como energia. Por exemplo, o nosso cérebro ele utiliza só a glicose como fonte energética e pode acontecer em alguns momentos da gente não ter essa glicose disponível. E aí é muito necessário, né, que aconteça a produção da glicose e aí vai acontecer através, né, da disponibilidade de outros produtos. Então é a rota pela qual é produzida a glicose a partir de compostos aglicanos. Aglicanos está relacionado, né, com compostos que não são carboidratos, que não são glicolíticos, que não são a glicose. E ela ocorre o oposto da respiração celular. Então, nas outras aulas, eu expliquei o que é a respiração celular, né? A gente consome a glicose, acontece a glicólise, que é a quebra da glicose, passa pelo ciclo do ácido cítrico e finaliza lá na cadeia transportadora de elétrons. Se você não tiver assistido essas aulas, volta lá para você dar uma revisada, né? E aí, ela é o caminho oposto. Então, o glicerol, né, que a partir da quebra dos triglicerídeos, né, os triglicerídeos são uma grande molécula de gordura. Então, quando quebra os triglicerídeos, a gente tem três ácidos graxos e o glicerol. E aí, uma das finalidades desse glicerol é gerar gliconeogênese. Além disso, né, os aminoácidos também, né, podem produzir a glicose através dessa via e também o lactato. Então, lá no final da glicólise, a gente tem a produção do lactato e do piruvato. Uma das funções do lactato pode ser convertido a piruvato, e aí, né, por consequência, esse piruvato, quando ele tem essa via contrária, né, da da respiração celular, ele vai converter esse piruvato em glicose. E os tecidos do nosso corpo, os órgãos do nosso corpo que geram a gliconeogênese, né, que produzem a gliconeogênese, é o fígado, principalmente o fígado, mas também pode acontecer lá no córtex renal, lá nos nossos rins. E aí nessa imagem eu trago para vocês para ilustrar um pouquinho, né, como que é esse processo. Então eu vou focar aqui só na parte dos animais, tá? Que é específico para a área da saúde. Então, no caso do lactato, o lactato ele vai ser convertido em piruvato e essa conversão acontece, né, por reações enzimáticas. Então, esse lactato ele vai se transformar, né, no piruvato. O piruvato ele vai entrar no ciclo do ácido cítrico ou no ciclo de Krebs e aí ele vai ser convertido em fosfoenol piruvato e depois daquelas 10 reações que acontecem na glicólise, ele vai virar glicose 6-fosfato, tá? E aí não sei se vocês se lembram, mas aí a partir daí a glicose 6-fosfato, ela vai ser gerada, né, carboidrato. Então ela pode tanto ser glicose sanguínea, então, ela pode ir lá para a circulação, né, a glicose lá do sangue. Ela também pode, né, depois ser gerada, né, glicogênio. Então, glicose 6-fosfato vai virar glicose, que pode virar glicogênio também. Ele pode produzir, né, glicoproteínas. Também pode gerar, né, disacarídeos e outros monossacarídeos, né, que a gente tem no nosso corpo além da glicose. E aí, nós também temos no nosso organismo alguns aminoácidos que a gente chama de glicogênicos. Então, são aminoácidos, né, que eles estão predispostos a serem convertidos em glicose caso necessário. E aí, o caminho é muito parecido. Esses aminoácidos entram no ciclo do ácido cítrico, são produzidos, né, são gerados em fosfoenolpiruvato, que são convertidos em glicose 6-fosfato e em carboidratos em geral. E por último, né, nós também temos o triacilglicerol, que eu já falei anteriormente, que aí ele vai gerar um glicerol depois de quebrado, né? E esse glicerol vai lá direto para a via da glicólise para virar glicose 6-fosfato também.
Então, aqui no texto, né, uma via partindo de piruvato e fosfenolpiruvato passa por oxalocetato. Oxalocetato está lá no ciclo do ácido cítrico, então ele é, né, um substrato muito importante para a gente continuar esse caminho. E aí, né, o piruvato é convertido a fosfenolpiruvato, que passa por oxalocetato, que é o intermediário do ciclo do ácido cítrico. Então, qualquer composto que possa ser convertido a piruvato ou em oxalocetato, ele pode, consequentemente, servir como material inicial para gliconeogênese, tá? E quando que acontece essa gliconeogênese no nosso corpo? Primeiro, ele acontece lá na membrana do retículo endoplasmático e esse processo, né, ele é muito importante quando a gente está em jejum prolongado, então mais ou menos de 12 a 18 horas sem consumir nada, é necessário acontecer a gliconeogênese, principalmente para a produção de glicose como substrato energético para o nosso cérebro. E também quando a gente consome inadequado, quando a gente consome, né, carboidratos numa quantidade inadequada, ou consome quase nada de carboidrato. Então, o nosso organismo precisa de produzir, né, novos carboidratos, principalmente a glicose, para enviar para o nosso cérebro. E aí, nessa figura aqui, né, eu mostro para vocês esse processo da glicólise e da gliconeogênese. Então, em todas essas reações, tem as reações reversíveis e as irreversíveis. Essas reações reversíveis são basicamente quando as mesmas enzimas que participam do processo da glicólise, né, da quebra da glicose, elas são as mesmas enzimas que participam, né, do processo da gliconeogênese. Então, tanto quanto né, a gente quebra a glicose no nosso organismo, quando a gente produz a glicose no nosso organismo a partir desse outro substrato, as mesmas enzimas vão fazer esse trabalho. E nas reações irreversíveis, isso não acontece. Nas reações irreversíveis, né, nós temos enzimas específicas que fazem, né, que fazem toda essa reação. Então, por exemplo, quando na glicólise a glicose ela é convertida em glicose 6-fosfato, a gente tem a ação da enzima exocinase ou exoquinase, né? E aí, quando a gente está pelo processo da gliconeogênese, essa enzima, né, ela não funciona para a gente precisa de uma enzima específica. Então, a glicose 6-fosfato sofre a ação de uma enzima chamada glicose 6-fosfatase para ser convertida em glicose, tá? E aí, isso também acontece aqui, né, quando a frutose 6-fosfato ela é convertida, né, a frutose 1,6-bifosfato. Na glicólise, a enzima que age, né, para ter essa reação é a fosfofrutosquinase ou fosfofrutoquinase 1. E na gliconeogênese, né, quem faz essa reação contrária é a frutose 1,6-bifosfatase 1. Tá? Então, essa figura mostra isso pra gente, né? Que a gliconeogênese, ela tem um caminho muito parecido, né? O mesmo caminho da oxidação, do processo, né, de respiração celular. Então, da gliconeogênese é isso. Qualquer dúvida é só enviar nos comentários ou você também pode me enviar um e-mail, tá? Um beijo para vocês.